Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui mais uma vez. Hoje nós iremos fazer aí a resolução das atividades do livro que foram passadas aí durante o mês de agosto, né, pessoal? Com vistas à preparação para a nossa prova P1, né? Então, vamos logo ao que interessa aqui, né, pessoal? Separei aqui alguns exercícios que eu considero importantes para essa prova, né? Então, aqui estão os exercícios, tá, pessoal? Essa primeira parte aqui vocês vão encontrar os exercícios nas páginas 264 até 267, né? Então, separei essas questões aqui. Depois tem umas questões também das páginas, né? Da 286 até a 289. Aí depois vocês também vão dar uma olhada com mais calma nessas questões aí, beleza? Se você quiser dar um pause aí no vídeo e sempre tentar fazer a questão antes de eu fazer, né? Seria um método interessante aí de você estudar para essa provinha, né? Bom, então vamos começar logo aqui na questão número 3. Ela é uma questão bem tranquila, a gente já resolveu ela anteriormente em sala, né? Ela fala o seguinte, né? Quais dos corpos citados a seguir são fontes de luz primária? Então, tu tem que lembrar, né, que fonte de luz primária é aquela fonte de luz que possui luz própria, né, pessoal? Porque toda fonte de luz primária possui luz própria, enquanto que todas as fontes de luz secundária elas não possuem luz própria, então elas vão refletir a luz dos outros objetos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma escrivaninha a gente só consegue visualizar porque ela reflete a luz de outro objeto, então não é primário. A segunda opção aí, tela de vídeo de uma televisão desligada, também não é fonte de luz primária, porque se a TV está desligada, né, ela não está emitindo luz, então a gente conseguiria enxergar aí somente por conta também do fenômeno da reflexão. Tela de vídeo de uma televisão ligada, aí sim, ó, beleza, aqui é uma fonte de luz primária, vamos marcar, porque aí sim emite luz, né, pessoal? Aí, ó, palito de fósforo apagado, aí não, né, pessoal? Porque não emite luz. Já o palito de fósforo aceso, aí sim emite luz, então a gente considera que é primária. O poste é a grande pegadinha aqui desse exercício, né? Porque o poste, se ele for um poste de iluminação, aí beleza, vai ser uma fonte de luz primária. Mas só um poste, do jeito que ele falou aqui, a gente não pode afirmar nada, então não vai ser primário. Uma lâmpada acesa, sim, seria uma fonte de luz primária, então bem tranquilo. Um ferro aquecido ao rubro também seria uma fonte de luz primária, né? É aquele ferro que você aquece até ele ficar incandescente, né, pessoal? E o sol, obviamente, também é primário, né? Então, esse exercício aqui eu coloquei mais para você saber que é importante você voltar nas suas anotações e ver aquelas coisinhas lá de bem do comecinho de ótica que a gente viu, né, sobre meios óticos. Tudo aquilo ali são coisas interessantes de você revisitar até o momento aí da sua prova, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui na questão número 4. Ela é muito interessante também. Um estudante pretende fotografar seu colega que possui 1,6 metros de altura utilizando uma câmera escura de orifício. A câmara escura, na forma de um cubo, possui lados com 10 centímetros de comprimento e um furo centralizado em uma das faces. No fundo da câmara escura, na face oposta ao furo e centralizado em relação à face, há um papel fotográfico quadrado com 4 centímetros de lado. Utilizando os princípios da ótica geométrica, assinale, né, o que for correto. Vamos lá. Então, a primeira afirmativa ali fala que uma das condições para que essa pessoa seja fotografada do corpo inteiro é que ela esteja a pelo menos 4 metros da câmara escura. Vamos verificar então, né, galera? Fazer o cálculo aqui no cantinho, ó. Então, o item 01. Para resolver o item 01, a gente vai precisar da equação da câmara escura, né, pessoal? Que a gente viu que era I, que é o tamanho da imagem, dividido por O, que é o tamanho do objeto, é igual a P', que é a profundidade da câmara, dividido por P, que é a distância que o objeto está da câmara escura. Lembrando que essa equação a gente obteve ela a partir aí de uma semelhança de triângulos, né, pessoal? Então, quem quiser também trabalhar só com semelhança, pode trabalhar só com semelhança. Aqui no exercício, né, pessoal, eu tenho a altura do objeto, ó, fornecido aqui, porque o estudante vai fotografar o colega, né, e o colega vai estar do lado de fora da câmera e está aqui, ó, 1,6 metros de altura, seria o tamanho do objeto, né? Então, o O é 1,6 metros.
Também foi fornecida aqui no exercício ó, a aresta, né, do cubo que compõe essa câmara escura, que no caso são 10 centímetros. Então a gente já sabe que pelinha, né, que é a profundidade da câmara, vai ser então esses 10 centímetros aí. E ele falou aqui uma informação que é o seguinte, ó, pessoal, no fundo, ó, no fundo da câmara escura, na face oposta ao furo e centralizada em relação à face, há um papel fotográfico quadrado com 4 centímetros de lado. Aí aqui é o seguinte, pessoal, a depender da posição que o objeto vai estar em relação à câmera, você pode ter uma imagem de diferentes tamanhos, né, e diferentes formatos aí. Como ele quer uma imagem, né, no item 01, que seja uma fotografia de corpo inteiro da pessoa, essa imagem tem que ter justamente o tamanho desse papel fotográfico. Então a gente vai considerar então que a nossa imagem ela tenha esses 4 centímetros de lado que foram fornecidos aqui para gente, tudo bem? Bom, olhando aqui para os meus dados, né? O, P' e o I, eu tenho dois dados que estão em centímetros e um dado que está em metros. Então faz sentido pegar esse dado que está em metros e passar para centímetros, né, gente? No caso, você multiplica por 100 aí, que aí você encontra 160 centímetros, tudo bem? E aí, substituindo agora nos dados, a gente vai ficar com 4 dividido por 160 igual a 10 dividido pelo P, que é a nossa incógnita. Se a gente multiplicar isso aqui cruzado, a gente vai encontrar 4p igual 160 vezes 10 vai dar 1.600. E aí, passando ali o 4 dividindo, né, eu vou encontrar 400 centímetros, que no caso são justamente 4 metros, né, pessoal? Então, o primeiro item aqui, né, essa primeira afirmativa aqui, ela está certa. Tudo bem, pessoal? O item está certo. Bom, segunda afirmativa, ela falou o seguinte: a imagem formada no fundo da câmara escura é invertida. Isso também está certo, né, pessoal? A gente observou isso nos nossos desenhos de câmara escura. A imagem ficava de cabeça para baixo. Isso significava que ela era invertida. Tomar cuidado para não confundir a imagem invertida da câmara escura com a imagem revertida do espelho plano, né, pessoal? Aqui no caso, quando a gente fala de uma imagem invertida, a gente está falando de uma inversão na vertical, que a imagem fica de cabeça para baixo. Quando você fala da reversão lá no espelho plano, você está falando de uma reversão lateral. As coisas que estão na direita vão para a esquerda, né? O que está na esquerda vai para a direita e por aí vai, beleza? Item 04, se aumentarmos o diâmetro do orifício, a nitidez da imagem irá aumentar. Isso aqui está errado, né, pessoal? Se você aumentar muito o diâmetro do orifício, você vai acabar permitindo que entre mais luminosidade na câmara escura, e isso vai atrapalhar a nitidez aí das suas imagens, tudo bem? O item 08 afirma o seguinte, ó, a imagem formada no fundo da câmara escura é real, e isso está certo. Também discutimos isso em sala de aula, né, pessoal? Uma imagem real, como é o caso da câmara escura, ela é formada pelos próprios raios luminosos, né, pessoal? Então, na câmara escura, você vê a luz formando a imagem. Então, a gente fala que essa imagem é uma imagem real. É uma imagem que pode ser projetada, né, inclusive, a imagem real. Diferente lá do espelho plano. A gente aprendeu que o espelho plano, ele forma imagens virtuais, né? Então, fazendo muito esse paralelo aqui com o espelho plano, que é o conteúdo aqui da nossa prova, né, pessoal? É a parte inicial de ótica e também o espelho plano. Então, interessante você ficar bom aí nas duas matérias. E o item 16, né, a produção da imagem numa câmara escura se baseia no princípio da propagação retilínea da luz. Isso está certo, né, galera? A gente consegue formar imagens na câmara escura porque a luz, ela se propaga em linha reta. Tudo bem? Então a gente ficou aqui com o item 1, o item 2, o item 8 e o item 16 certos, né? Então o somatório aqui vai dar 27. Tudo bem, galera? Vamos continuar. Já vou avisar para vocês que estou gravando o vídeo aqui da escola, tá, gente? Então é muito provável que o sinal toque daqui a alguns minutos e atrapalhe um pouquinho o áudio aqui. Mas aí você dá uma ignorada aí, beleza? O item 5 é um item do Enem. Fizemos essa questão aqui na sala. Vamos ver como é que faz aqui também. Ó, a figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra.
Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar e nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. Quase não sai, hein? Aí temos o desenho e depois ele fala: "Ó, a periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão de." Esse exercício aqui é o seguinte, pessoal. Tá aqui uma representação, né, dos raios solares vindo em direção à Terra, e aí temos aqui a Lua, né, em órbita da Terra. Em tese, pessoal, a gente poderia ter a ocorrência de eclipses, ó, quando a Lua estivesse nessa primeira posição aqui, que aí no caso ia ser um eclipse solar, né? Ou quando a Lua estivesse nessa segunda posição aqui que eu pintei agora, né? Que aí no caso seria o eclipse lunar. Então, em tese, você ia ter eclipses acontecendo várias vezes aí durante o ano. Só que eclipses, na verdade, são fenômenos aí que são bastante raros. E por que que os fenômenos são bastante raros, né, pessoal, do eclipse? Porque a órbita da Terra em relação à Lua, ou da Lua em relação à Terra, os planos das órbitas, no caso, né, pessoal, eles não são 100% alinhados, tá? Então a Lua, ela até gira em torno da Terra igual está representado aqui. Só que o plano orbital da Terra em relação à Lua, ele é desalinhado. Então isso significa que tem momentos que a Lua não está exatamente aqui, ó, gente. Ela vai estar, por exemplo, localizada um pouco mais para cá, assim. Opa, ela vai estar localizada um pouco mais para cá, assim, né? Então, na realidade, essa órbita que está desenhada aqui, pessoal, ela não é tipo uma órbita real da Lua, né? Digamos assim, né? A gente poderia aproximar essa órbita como algo mais parecido com isso aqui que eu estou fazendo agora, de forma bem exagerada, tá, pessoal? De forma bem exagerada. Tanto é que tem momentos que a Lua ela fica mais perto da Terra, né? A gente chama esses momentos aí de superlua, tudo bem? Né? Tem esses momentos, né? Lá na parte de gravitação universal, a gente chamava, né, esse movimento, por exemplo, da Terra em torno do Sol, quando a Terra estava mais perto do Sol, você chamava de periélio, por exemplo, né? Sei lá, se a gente colocasse aqui a Lua perto da Terra, deve ter algum nome, só que eu particularmente não conheço, tá, gente? Mas enfim, eu comentei com vocês sobre isso na sala. Sempre que ele perguntar em algum exercício de física, por que que a gente não tem 100% da ocorrência de eclipses, né? Eclipses com mais frequência. A justificativa sempre vai ser essa aqui da letra B, ó. Os planos das órbitas da Terra e da Lua são diferentes, tá, pessoal? Eles não são 100% aí alinhados, beleza? Vamos continuar. Fazer aqui a questão agora número 7. A questão número 7 fala o seguinte, ó, a figura mostra o esquema de um eclipse. No instante que ele ocorria, uma pessoa encontrava-se no ponto indicado pela letra P, na superfície da Terra. Essa pessoa observa um eclipse. Bom, galera, uma pessoa posicionada na posição P está na região de penumbra. Está representado na imagem aí, né? Eu nem precisava escrever. Então, uma pessoa posicionada na região da penumbra, ela nunca vai ver um eclipse total. Ela sempre vai ver um eclipse parcial. E aqui no caso, como é o Sol que está sendo tampado, vai ser um eclipse parcial do Sol. Tudo bem? Então, a nossa resposta já é a letra A aqui. Se a pessoa tivesse aqui, ó, pessoal, deixa eu fazer de outra cor aqui, fazer com esse rosinha. Se a pessoa tivesse aqui, ó, no meio, aí ela está na região de umbra ou de sombra, né? E aí ela ia ver um eclipse total. Tudo bem? Mas como ela está ali na posição P, que é de penumbra, aí ela vai ver um eclipse apenas parcial. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Aí agora, pessoal, é a parte do consolidando saberes, né? Então aí troca a numeração dos itens, a gente volta para a questão número um. Então essa é a número um do consolidando, né? Bom, um objeto luminoso linear é colocado a 20 centímetros do orifício de uma câmara escura, obtendo-se em sua parede no fundo uma figura projetada de 8 centímetros de comprimento. O objeto é então afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é. Aqui é o seguinte, jovens. Eu tenho um primeiro posicionamento para esse objeto, vamos chamar de P1. Ele vale aí 20 centímetros, né? Temos esse primeiro posicionamento.
E esse primeiro posicionamento gerou uma primeira imagem desse objeto, vamos chamar de I1, que equivale a 8 centímetros. Beleza. Depois ele fez um novo posicionamento com esse objeto, posicionamento P2, que é de 80 centímetros. Então ele afastou o objeto da câmara escura. Quanto é o tamanho da imagem, né, I2, que esse novo posicionamento vai gerar? Aí o que que a gente estudou sobre isso daqui, pessoal? A gente estudou o seguinte, que quanto mais próximo você está da câmara escura, maior é o tamanho da imagem. Aqui no caso, como ele afastou o objeto da câmara escura, então a minha imagem ela vai diminuir. E a minha imagem ela vai diminuir o mesmo número de vezes que eu aumentei da distância. Então, se a distância aumentou aqui, ó, gente, 4 vezes, né, pessoal? Porque eu passei de 20 para 80, a minha imagem ela vai diminuir também, ó, 4 vezes. Então, você pega o 8 e divide por 4, que no caso dá 2 centímetros. Portanto, a nossa alternativa aqui é a letra C. Tudo bem? Botei vezes aqui sem querer, gente, mas era só para dividir mesmo, tá? Então, aqui, ó, vai dividir por 4, né, o tamanho dessa imagem. Tudo bem? Então, é bem tranquilo também esse exercício aqui número 1, tá? Você pode fazer também utilizando as equações, mas você pode ir por essa relação lógica aqui, que sempre vai dar certo, tá, pessoal? Se eu aumento a distância do objeto até a câmera, né, que foi o caso aqui, a sua imagem tem que diminuir, e ela vai diminuir de forma proporcional aí a esse aumento. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Questão número 2, uma questão aqui de cores, né? Vamos ver como é que funciona. Então, alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade do interior. O gerente do estabelecimento, querendo agradar aos visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado, existe apenas uma fonte de iluminação, uma lâmpada que fornece somente uma luz monocromática verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita uma sequência de 3 faixas, com as cores verde, branco e vermelho. Assinale a alternativa que mostra, né, quais as cores das que essas faixas seriam vistas, né, pelos turistas na mesma sequência. Então aqui a gente já fez esse exercício várias vezes, né, pessoal, em sala, porque ele foi o meu exemplo, né? Então eu vou fazer aqui duas bandeirinhas da Itália. E aí o seguinte, ó, essa primeira bandeira da Itália aqui, ela está sendo iluminada por luz branca, né? E aí o branco, como a gente verificou na nossa aula sobre cores, ele é composto por todas as cores, né, pessoal? Então a sequência aqui que o cara vai ver vai ser a sequência da bandeira da Itália mesmo. Então ele vai ver esse primeiro pedaço aqui verde, o pedaço ali do meio vai ficar branco mesmo e o último pedacinho fica vermelho. Já se eu pegar essa mesma bandeira, só que agora fazer com que ela seja iluminada, ó, por um feixe de luz, né, que seja verde, aí muda, porque é o seguinte, ó, luz verde chegou aqui, por exemplo, nessa parte verde, ó, como é que vai ficar? Verde com verde, né? Fica verde. E o verde quando chega nessa parte branca aqui do meio, ó, vamos ter, né, a visualização do verde também. E o verde quando chega nessa parte vermelha, aí, né, pessoal, você vai ter só o fenômeno da absorção, não tem mais reflexão. E aí, se você tem a absorção, você vai verificar a ausência de cor, e aí você vai ver a bandeira ali preta, né, pessoal? Então a sequência seria verde, verde e preto, né? Que está aqui na letra D, tá, pessoal? Geralmente muita gente fica na dúvida sempre do branco, né, nessa questão. O branco é o seguinte, pessoal, o branco ele é composto de todas as cores. Então, por exemplo, se eu tenho uma camisa branca, mas eu jogo um feixe de luz, por exemplo, azul nessa camisa branca, ela vai estar fazendo a reflexão somente do azul, né, pessoal? Para você ver a camisa da cor branca, tinha que chegar o feixe de luz branca. Então, é a mesma coisa aqui na bandeira da Itália, beleza? Bom, show, vamos continuar. Questão número 6, pessoal, eu não fiz ela em sala, nem passei para vocês, porque ela, na época, né, a gente ainda não havia estudado o espelho plano.
Mas ela é bem tranquila de resolver. Agora que a gente já viu o espelho plano, a gente vai resolver ela aqui, tá? Ela é tranquila, mas assim, ela tá, digamos que num nível um pouco mais acima da prova, por exemplo, né? Mas, enfim, ela é tranquila. Vocês vão ver aqui como é que faz. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sob o mesmo chão horizontal, e como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura d. Aqui é o seguinte, né, pessoal? A gente vai ter que utilizar semelhança de triângulos para fazer esse exercício. Aí é bem tranquilo. Eu tenho uma formação de um triângulo aqui, ó, bem aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo da cadeira, ele é bem fácil de visualizar, porque ele tem uma altura da cadeira que foi fornecida lá no exercício, no enunciado, de 60 centímetros. Aí eu tenho ali a sombra da cadeira de 40, então assim, esse triângulo que está aqui na cadeira é fácil de visualizar. Agora, da sombra do muro aqui já é um pouco mais difícil, mas aí é o seguinte, ó, vamos imaginar a seguinte situação, ó, pessoal. Vou ali naquele meu espelho e vou imaginar que esse raio de luz aqui, ó, que sofreu essa reflexão, vamos imaginar o prolongamento dele aqui dentro do espelho, ó, pessoal. Imagina que ele prolongou aqui dentro do espelho, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais retinho. Então, vou pegar esse raio de luz, vou prolongar ele aqui dentro do espelho. Se nós fizermos isso, pessoal, o que que vai acontecer? Se a reflexão desse raio, ó, que foi essa parte que veio para cá, né? Vou fazer de preto para poder trocar a cor. Se a reflexão desse raio que veio para cá bateu numa distância de 60 centímetros, o prolongamento desse raio lá dentro do espelho, pessoal, tem que estar à mesma distância, ó. Se eu prolongar esse raio para cá, essa distânciazinha aqui, ó, ela tem que ser os mesmos 60 centímetros, ó. E aí, com isso, eu consigo delimitar esse triângulo grandão aqui, ó, que seria a sombra do muro, né? No caso, a sombra do muro estaria aqui, ó, nesse pedaço vermelho que eu acabei de fazer, né? A sombra do muro seria essa daqui, de 1,8 metros, né, pessoal? Se eu somar logo as três distâncias ali. Por que que essa sombra não se forma? Porque tem, obviamente, ali a parede, né? Mas aí eu consigo, né, imaginar que ela vai ter 1,8 metros porque o carinha colocou ali o espelho plano, tá? Então, gente, bem tranquilo, ó, vou até fazer os triângulos aqui, ó. Eu tenho um triângulo maior e eu tenho um triângulo menor, né? Esses triângulos eles são semelhantes e aí eu tenho que nesse triângulo a altura é 60 centímetros e a base é 40. Já nesse outro, eu não sei a altura do muro, vamos chamar de X, mas a base dele, vamos deixar tudo em centímetro, tá, pessoal? A base dele seria 180 centímetros, né? Somando lá os três 60, né? Então, você pode fazer a semelhança de triângulos aqui, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Por exemplo, eu vou fazer assim, ó, x está para o 180, assim como o 60 está para o 40, tá? Aí, se você multiplicar cruzado, você vai achar 60x igual. Aí, 180 vezes 60 dá 1000. Ah, vamos fazer o seguinte, ó, corta o zero aqui, ó, que aí fica mais fácil, né? Que aí fica só 4x, tá? Melhor. Melhor usar só 4x. E aí fica mais fácil também fazer 180 vezes 6, tá? Porque aí fica só 1080. Aí você passa esse 4 dividindo, né? 1080 sobre 4. Aí 1080 sobre 4 dá 270, tá, galera? 270 centímetros. Como ele pediu a resposta ali em metros, né? Seria 2,7 metros. Que no caso é a letra D aqui de D Arrascaeta, né, pessoal? Então aqui uma questão tranquila, tá, gente? Só que, né, tinha que saber ali do espelho plano, da simetria, né, do espelho plano. Isso aí a gente viu depois, né? Por isso que eu não passei essa questão inicialmente, mas é uma questão tranquila. Mas que eu diria que essa questão aqui está mais difícil do que vocês vão encontrar na prova, tá? Porque tinha que encontrar
essa, essa distância ali dos 60 que estava faltando, tá, galera? Bom, vamos fazer a questão 7. Depois eu vou fazer também a 8. A 8 eu também não passei, eu acho, para vocês, mas a gente vai fazer aqui também para praticar, beleza? Eu vou dividir esse vídeo, pessoal, em duas partes por conta do tempo que eu estou aqui na monitoria do terceiro ano do ensino médio. Eu vou ter que atender um aluno daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer a questão 7 e vou fazer um corte no vídeo, vai ser a parte um. Aí depois a gente vai ter a parte 2 resolvendo as outras questões que eu separei e eu já tinha mostrado anteriormente, tá bom? Então, a 7 também fizemos em sala. Dois estudantes de física, o Humberto e o Paulo César, estão à beira de um edifício e desejam saber a sua altura. Não dispondo de nenhum aparelho para medição, resolvem determinar a altura fazendo comparações com as medidas de seus corpos. Paulo César mede com seu pé a sombra de Humberto, encontrando 4 pés, e em seguida a sombra do prédio, encontrando 80 pés. Ambas as medidas foram feitas no mesmo plano horizontal, e eles sabem que a altura do Humberto é 1,8 metros. Considerando que os estudantes fizeram corretamente as medições e os cálculos, qual foi a altura, né, que eles determinaram para o edifício? Pessoal, então a questão 7 é muito semelhante à outra questão que a gente acabou de fazer, né? Você vai ter a sombra formando mais uma vez aí dois triângulos, né? Então você tem um triângulo maior, que é o triângulo do prédio, né? Deixa eu fazer aqui. Esse aqui seria o triângulo do prédio fazendo a sombra, tá, pessoal? E esse aqui seria o triângulo do Humberto, né? Fazendo a sombra. Aí, ó, nós não sabemos a altura do prédio, vou chamar de X, mas eu sei que a sombra do prédio tem 80 pés. Eu sei a altura do Humberto, é 1,8 metros, e eu sei também que a sombra dele tem 4 pés. Então, mais uma vez aqui, semelhança de triângulos, você pode mais uma vez utilizar o jeito que você achar melhor. Então, eu vou fazer assim, por exemplo, ó, x está para 80, assim como 1,8 está para 4, tudo bem? Ah, professor, não precisa converter de pés para metros? Não precisa, tá, meu jovem? Porque como os dois estão em pés, vai ser cancelado aqui no nosso cálculo e vai sobrar somente o metro. Tudo bem? Então, vamos multiplicar cruzado mais uma vez, né? Vai dar 4x igual 80 vezes 1,8 dá 144. Então, x é o 144 dividido por 4, que no caso são 36 metros. Quase falei 32, são 36 metros, beleza? Então, essa questão 7 é uma questão aberta, tá? Pessoal, então vou cortar o vídeo aqui, aí depois eu volto retornando, eu volto resolvendo, desculpa, a questão número 8 e essas outras questões aqui das páginas 286 a 289 que eu separei também, que aí vai ser mais sobre espelho plano, né? Então, estou passando aqui pelas questões para você já ir resolvendo aí, né? Se você quiser já antes de ver a parte 2 desse vídeo resolver essas questões que eu vou fazer, seria interessante, beleza? Então, é isso. Fiquem de olho aí que daqui a pouquinho vai, na sequência desse vídeo aqui, a parte 2, beleza? Valeu, galera. Bons estudos.